Saudações a todos, com alegria a gente retorna para esse canal a fim de estudarmos e dividirmos com vocês as nossas reflexões ligadas ao Espiritismo, hoje estudando o mandamento maior, amar a Deus sobre todas as coisas. Para a nossa ambiência, nós escolhemos a página do nosso querido Emmanuel, possuímos o que damos. Paulo colocou em Atos, é mais bem-aventurado dar do que receber. Quando alguém se refere à passagem evangélica que considera a ação de dar mais alta bem-aventurança que a ação de receber, quase todos os aprendizes da Boa Nova se recordam da palavra dinheiro. Sem dúvida, em reportando aos bens materiais, há sempre mais alegria em ajudar do que em ser ajudado. Contudo, é imperioso não esquecer os bens espirituais, que, irradiado de nós mesmos, aumentam o teor e a intensidade da alegria em torno dos nossos passos. Quem dá, recolhe a felicidade de ver a multiplicação daquilo que deu. Estende a bênção do perdão e fortalecerás a justiça. Os recursos da criação são distribuídos pelo Criador com as criaturas, a fim de que em doação permanente se multipliquem ao infinito. Serás ajudado pelo céu, conforme estiveres ajudado na terra. Cede ao próximo algo mais que o dinheiro, de que possas dispor. Dá também teu interesse afetivo, tua alegria, teu tempo. Do equilíbrio, da felicidade e da paz, hoje e amanhã, nesse mundo e na vida eterna, garantiremos. Nós iremos nos ater para o estudo desses momentos a parábola, nós procuramos a palavra do credor e do devedor para desenvolver essa questão do mandamento maior. Mas antes vamos nos lembrar como que se deu esse ensinamento de Jesus para nós, como foi que ele deixou isso para nós. Os fariseus tinham visto Jesus calar os saduceus, ou seja, os doutores da lei, né? Aqueles que sabiam das regras máximas das leis da época. E então eles resolveram, como Jesus tinha feito isso, conseguiu calar, deixar os saduceus pensativos, eles então perguntaram a Jesus qual é o mandamento maior. E Jesus então coloca: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Esse o maior e o primeiro mandamento. Tendes aqui o segundo: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Tratai todos os homens como quererias que eles fossem tratados. Portanto, cada vez mais é importante a gente entender que, se é um mandamento maior, a gente então precisa perceber mandamento, né? O que é um mandamento? É uma regra de bom proceder. E é o mandamento maior da lei. Que lei? Jesus não estava vindo trazer para a gente, não veio nos ensinar sobre a lei dos homens. Ele veio ensinar sobre a lei maior, que é a lei de Deus. Lei inscrita na natureza. Leis que estão todas contidas, a gente estuda elas
na terceira parte do Livro dos Espíritos, e que a gente percebe cada vez mais que quanto mais nós a conhecermos e a entendermos, traremos então, como Emmanuel coloca na página através de Paulo, estaremos garantindo a nossa alegria, a nossa felicidade. Para que isso ocorra, é importante que a gente perceba como iremos garantir, como iremos perceber esse amor em nós. Vamos então nos ater, como já coloquei, a uma questão de ordem mais material nesses minutos que a gente tem para refletir. Na parábola dos credores e devedores, é narrado para a gente o seguinte: o reino dos céus é comparável a um rei que quis tomar contas aos seus servidores. Tendo começado a fazê-lo, apresentaram-lhe um que devia 10.000 talentos. Mas como não tinha meios de os pagar, mandou seu senhor que o vendesse a ele, sua mulher, seus filhos e tudo que lhe pertencesse para o pagamento da dívida. O servidor, lançando-se aos pés, conjurava, dizendo: Senhor, tenha um pouco de paciência, eu te pagarei tudo. Então, o Senhor, tocado de compaixão, deixou ele ir e perdoou a dívida. Esse servidor, porém, ao sair, encontrando um de seus companheiros que lhe devia 100 dinheiros, ou seja, ele devia 10.000 talentos ao Senhor, ao seu senhor, ao seu patrão, né? E ele encontrou um companheiro que lhe devia 100 dinheiros. Ele segurou aquele companheiro pela goela, quase estrangulando, e pediu: paga o que me deve. O companheiro, lançando seus pés, conjurava: tenha um pouco de paciência e eu te pagarei tudo. Mas o outro não quis, o servidor não quis escutá-lo e foi mandando prender para tê-lo preso até pagar o que devia. Os outros servidores, seus companheiros, vendo o que se passavam, foram aflitos em informar ao Senhor, maior, que tudo o que acontecera. Então o Senhor mandou vir até ele e disse: mau servo, eu te havia perdoado tudo que me devias, porque me pediste. Não estava desde então no dever de também ter piedade do teu companheiro, como eu tivera de ti? E o Senhor, tomado de cólera, entregou aos verdugos para que o tivessem até que ele pagasse tudo o que devia. É assim que meu Pai, que está nos céus, vos tratará, se não perdoardes do fundo do coração. Isso registrou Mateus para nós no versículo 18. Então, nós vemos, através dessa parábola, como é que todos nós estamos enfrentando de uma forma ou de outra as nossas existências. Nós percebemos de forma muito clara a lei de causa e efeito, né? Nós recebemos sempre de acordo com aquilo que damos. E é importante a gente perceber, como Paulo nos chama tanto a nossa atenção, é importante a gente perceber que essa doação, ela precisa ser uma doação acima do dar por dar. Essa questão do perdoar, essa questão do atender, essa questão do servir, precisa estar
realmente revestida de amor, de justiça e de caridade. Quando a gente estuda, ou quando a gente começa a analisar o que é o amor, que você, aquele sentimento onde você doa de si com compreensão, aquele sentimento onde você não julga se a pessoa precisa, se a pessoa não precisa, você simplesmente vê alguém em necessidade, ou porque te pediu, ou porque está ali como devedora. Então, nós temos não só essa passagem dessa parábola que está no nosso evangelho, que está que Mateus nos colocou, nos conta, né, dos credores e devedores, mas nós temos também outros exemplos para mostrar para todos nós como a gente precisa refletir ainda sobre essa questão do que seja caridade, que é o amor em ação. Essa caridade que Paulo nos colocou, e nós estamos aqui repetindo, porque é importante que a gente veja que se eu não tenho o sentimento de benevolência, se eu não tenho o sentimento de amor, se eu faço, se eu trago a ação, se eu levo a ação de doar, sem o sentimento de caridade para com o meu próximo, eu realmente não tenho nada. Vejamos um outro exemplo. Encontrei um amigo há pouco tempo, um homem extraordinário, trabalhador, eficiente, cheio de amor, respeitável da seara espírita, com complicações com um sócio que fizeram o abalar. Esse companheiro, não entregou os pontos, continuou com a empresa, não calculou bem o capital para continuar sozinho e o estabelecimento foi se enfraquecendo. Essa história nos conta um dirigente de casa espírita. Buscava empréstimo e caiu na mão de agiotas. Nós sabemos, né, que os agiotas, aqueles que emprestam, são assim chamados porque eles cobram juros exorbitantes. E tornou-se então um devedor maior ainda, resultando na falência da empresa. Caiu do pedestal em que sempre esteve, mas pedestal esse que ele estava merecidamente. Quando se aproximava de alguns irmãos habilitados financeiramente para ajudá-lo, esses desapareciam. Amigos que eram amigos antes voltaram as costas para ele. Ainda permaneceu no centro por algum tempo, mas logo olhavam-no de lado, e aí, por conta disso, acabou se afastando também da religião. Mais tarde, se afastando, inclusive, da própria cidade. Quantos desses nossos irmãos arruinados por crises financeiras sofrem duras provações e dores mais agudas que de uma cólica renal? Quantas criaturas nossas precisam, nossos amigos, nossos irmãos, se envolvem em dívidas, muitas das vezes, não por descuido, né? Não por irresponsabilidade, mas por situações outras que fogem da alçada deles.
É importante que a gente veja que não cabe a gente julgar, cabe a gente ajudar se assim pudermos. O nosso companheiro, inclusive, coloca que muitos irmãos nossos, muitos companheiros da nossa existência adquirem doenças severas por conta, às vezes, de dívidas, por conta de despesas e por conta de não terem a ajuda necessária que precisariam ou que deveriam ter. Muitas das vezes, infelizmente, chegando mesmo ao suicídio. Temos mais duas histórias importantes para a gente refletir antes de observar que tipo ou como podemos ainda pensar nessa questão de ajuda ao nosso próximo. Uma noite em que nos preparávamos para uma costumeira reunião espírita em nossa residência, eis que se apresentava um senhor de aspecto rústico, mal trajado, sujo inclusive ainda da terra da roça que ele trabalhava. Acompanhava sua esposa, marcada pela miséria, e uma filharada miúda desnutrida. Perguntei o que desejava e ele me respondeu: desculpe, meu senhor, mas eu vim aqui porque me disseram que esta era a casa dos espíritos e eu queria que os espíritos me ajudassem a encontrar o meu burro, que sumiu. Naquele momento, o dirigente da casa ficou intrigado, achou aquilo tudo um absurdo e solicitou: não, vá embora. O que você pensa? Transformar os espíritos de luz em caçadores ou laçadores de animais? Ele pensou e, sem saber o que fazer, se controlou e esclareceu: em nossos trabalhos não tratamos de tais assuntos. Procurar burro é impossível. O cidadão triste, quase chorando, saiu cabisbaixo, pediu desculpa, mas antes estendeu a mão para se despedir. Ao que o trabalhador da casa, o dirigente, estendeu a mão, ele sentiu quão sincero, quão entristecido, uma energia muito boa naquelas mãos calejadas, cheias de calo, E aí ele pensou: afinal, que burro é esse que você procura? E o senhor falou: é o meu único instrumento de trabalho. Sem o burro, a minha família passará fome. E dizendo isso, mostrou as crianças e a esposa já bastante judiadas pela vida. Entendi de pronto o problema para ele, que era grave e importante. E furando em uma enorme fila, ele levou o senhor a conversar com o guia espiritual da reunião que iria ocorrer. Os irmãos da espiritualidade, depois da reunião, informaram ao dirigente, que eles mesmos iriam procurar, sim, o burrico. E no dia seguinte de manhã, o Campônio apareceu sorridente na sua casa com a carroça e que ficou conhecido pelo burro serviçal. Vocês observem como nós temos o mau hábito de julgar sem refletir, Na nossa primeira questão, na nossa primeira história, um homem trabalhador de uma empresa, um senhor responsável, teve, através do seu sócio, uma má administração ou alguém que lhe levou as finanças, ele indo à bancarrota,
ele indo à falência. Nós temos na segunda história uma pessoa necessitada, onde o seu burro tinha fugido, tinha escapado, e ele sem aquele burro não teria como trabalhar e garantir o sustento da sua família. E tanto na primeira quanto na segunda história, né? A primeira não houve ajuda, o homem adoeceu, e na segunda não fosse uma energia que provavelmente veio da espiritualidade maior, o nosso companheiro, dirigente da casa, não teria ido atendê-lo. É importante que nós tracemos esse paralelo com a história dos devedores e dos credores. Como nós estamos diante da nossa vida? Estamos no lugar de devedores? Estamos no lugar de credores? Podemos ajudar alguém? Não temos finanças para isso? Será que algum dos nossos daquilo que a gente possui materialmente não atende de alguma maneira aquele necessitado? É importante que a gente reflita sobre isso. É importante que a gente entenda que se hoje já estamos inseridos na lei maior de causa e efeito, se hoje já estamos inseridos na lei maior de termos o amor divino, de termos os nossos benfeitores nos ajudando a resgatar os nossos débitos, temos também uma terra plana e plena para nós semearmos. Temos como última história dos nossos minutos de reflexão a seguinte: um senhor, ele tinha hábito de mensalmente sair para distribuir dinheiro para algumas famílias que no passado tinham solicitado, o que ele tinha observado em necessidade. Mas num determinado momento ele estava impossibilitado, ele se viu impossibilitado de ir distribuir aquela determinada quantia para cada uma das famílias. E então ele resolveu, como ele não queria falhar, né, ele resolveu pedir ao filho dele, um jovem dos seus 15, 17 anos de idade, para que ele então fizesse a doação, fizesse a distribuição. Lá foi o rapaz, com uma lista, né, de endereços para atender o seu pai. E ele entrou em várias casas, em algumas ele viu falta de mantimento, falta de alimento. Em outras ele inclusive viu algumas pessoas doentes, e isso levou ele a pensar que sim, o dinheiro que o pai estava tinha reservado para aquelas pessoas, era de muita importância. E ele então deixava aquela quantia que tinha sido destinada em cada residência. Mas existiram algumas que ele não viu nem penúria, ele não viu nada, mas ainda assim achou por bem deixar a quantia destinada. Quando ele retornou para casa, ele precisou fazer um relatório daquilo que ele tinha visto, daquilo que tinha acontecido ao seu pai. E quando chegou, ele entrega um determinado valor ao pai, faz o relatório, explica o que viu em quase todas as casas, mas que ele estava entregando um dinheiro de volta
porque na penúltima ou antepenúltima havia uma festa, inclusive com muita comida e bebida. E ele achou então que não deveria dar dinheiro nenhum, retornando com o valor, entregando ao seu pai. Ao que o rapaz, muito surpreso, com certeza nós também ficaremos, com a conclusão, ele vai, pega mais dinheiro, vira para o filho e fala: pois então você retorna lá e leve não só essa quantia, mas essa outra também, porque provavelmente ele deve estar precisando diante do que você, mais ainda diante do que você me contou, diante do que você me narrou. Companheiros, reflitamos. Nós não sabemos por que a festa estava sendo dada. Nós não sabemos por que havia alegria, né? Comida farta. Nós não sabemos por que havia tudo isso. Quem sabe ele não ajudara outras pessoas que estavam com problemas de saúde, aquele dono daquela residência. Quem sabe ele não conseguiu, com um empreendimento maior, fazer outros trabalhadores ganharem também seus dinheiros. Nós não sabemos qual era o motivo da festa e nem como foi angariado todo aquele alimento e até mesmo bebidas para a alegria, para a festa de todos eles. Portanto, nós devemos entender que não cabe a nós, de forma alguma, julgar, né? Pensar se a pessoa precisa ou se a pessoa não precisa, né? Há sim que observarmos, sem dúvida, como podemos ajudar a cada vez mais aos nossos, principalmente os mais próximos. Em quantos momentos a gente viu Jesus ir atrás daquele mais necessitado, muitas das vezes em prol daquele outro que está ali ao seu lado. Não cabe a nós, de forma alguma, estabelecer comparações apenas para que essas comparações devem ser estabelecidas para que nós nos entendamos diante das nossas necessidades. Porque se falimos ontem, muitas das vezes foi por conta do orgulho, por conta da cobiça, por conta da vaidade. E hoje a gente já tem condição de estudar essa cobiça, essa vaidade, de forma diferente, né? Nós podemos ajudar o nosso próximo e pedir ao Senhor, Deus, pedir a espiritualidade maior que nos fortaleça e nos dê trabalho, possibilidades de ganhar cada vez mais para ajudar cada vez mais. E ajudar sem julgar, ajudar com sentimento, como Paulo nos coloca, porque realmente assim estaremos cumprindo, né, ou iniciando a cumprir com o mandamento maior. É esse o amor, respeito que nós precisamos desenvolver. O amor, benevolência, a bondade com boa vontade, a indulgência com compreensão, o perdão, entendendo que muitas vezes aquela criatura que nos feriu não sabia nem mesmo o que estava fazendo ou o que estava ceifando para ela mesma. Que a espiritualidade maior, que os amigos de luz, que os nossos irmãos de guarda nos auxiliem nas reflexões em torno dessas histórias,
em torno de saber que devemos amar ao nosso próximo como nos amamos, amando a Deus acima de tudo, servindo ao Pai e servindo ao nosso universo. Que Deus nos abençoe através desses grandes amigos espirituais. Graças a Deus.